Agora vamos entrar nas questões, que começaram a aparecer em 2023, no ano passado, uns escândalos, né. A gente teve o Ministério Público de Goiás deflagrando em novembro, inclusive, é bastante recente, a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que justamente investiga essas fraudes nos jogos de futebol. E nessas operações contra as fraudes envolvem, inclusive, jogos da Série A do Brasileirão. Não é peixe pequeno que a gente está conversando aqui, né? E eu queria te pedir para explicar como é que os jogadores participavam, né? Participam desses esquemas, como que eles lucravam, com grupos criminosos oferecendo dinheiro para eles, enfim. E também pergunto se você acredita que essa regulamentação agora no setor vai prevenir justamente escândalos como esses no esporte, ou se você acha que não vai ser o suficiente? Então, a gente não vai estar imune a escândalos, né? Pelo seguinte, quando a gente fala em apostas, talvez as pessoas que não conheçam muito esse ambiente pensem assim: ah, vão apostar qual vai ser o placar do jogo, né? Quem vai ganhar? Não. As apostas relacionadas ao futebol é assim, gente: quantos escanteios haverá naquele jogo? Quantos cartões amarelo o número 5 vai levar? O número 7 vai ser expulso? Então, a gente está começando a entrar num ambiente de fácil manipulação. E a gente descobriu, aí você me pergunta como foram, né? Essa investigação levou a gente a saber que tinha jogador recebendo para levar cartão amarelo durante o jogo. Ele recebia um percentual sobre aquele cartão amarelo, muitas pessoas apostaram naquilo, o dinheiro circulou, o jogador que levou o cartão amarelo vai aí, toma aí seu percentual, porque você cumpriu o seu teatro a sua performance nesse teatro. Então, quando você fatia o jogo nesses moldes, pode parecer que o jogador que ganhou ali para levar um cartão amarelo, vamos falar de um jogador da Série C, que tem apostas para todos os jogos, né? Um jogador da Série C, um jogo periférico, o cara tá ganhando ali pouco dinheiro, ele tá precisando de dinheiro, a família precisa. Você consegue justificar moralmente quase tudo nessa vida, né? Então, esse jogador se convence de que ele está fazendo uma coisa que não pega nada para o resultado do jogo. Ele só levou um amarelo. Ele só foi lá e puxou a camisa do cara na fuça do juiz. Aí levou um amarelo. Isso não comprometeu o jogo. Eu argumentaria o oposto. Isso compromete muito o jogo. Sabe por quê? O cara que entra pensando em levar um amarelo, ele já não está no jogo. Ele já não está com a cabeça no time dele. Ele já não está mais querendo ajudar os caras que estão ao lado dele. Ele está querendo levar um cartão amarelo, em benefício próprio, para sair de lá com uma graninha. Então, é tudo muito complicado quando a gente fala de apostas, sabe? Eu acho muito difícil que esse monitoramento, mesmo sendo o melhor do mundo, vá chegar a todas as manipulações que podem eventualmente estar acontecendo dentro de um jogo. Eu me lembro, inclusive, Mili, quando estouraram essas operações, que eu via a quantidade, inclusive, que os jogadores recebiam e eu pensava: "Meu Deus, não é nem uma quantidade muito grande". Às vezes, eles aceitavam por valores muito pequenos, né, e deixavam, assim, a carreira muitas vezes comprometida para a vida toda, talvez por causa disso. Eu lembro que isso me chamou muita atenção também. Sim, Gabriela, e tem também depoimentos de jogadores que participaram de esquemas assim, que eles falam sobre coações. Uhum. Então, eles dizem que eles começaram a se interessar, mas depois eles falaram, não, não quero, mas aí eles já estavam sendo gravados Já era, né. e fizeram uma. Já era, já era. Porque é um sistema mafioso, né? Se a gente não legaliza, esse esquema mafioso pode comprometer, infectar. Por isso que é importante tirar da informalidade, trazer à luz. Vamos falar dos riscos, vamos tratar dos riscos, porque um outro risco possível é o vício, né? A gente está falando com jovens, a gente está falando com homens e mulheres em formação. E aí, como que a gente faz? Quando você trata apostas como se fosse uma coisa corriqueira. Não é.
Perfeito. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu queria te fazer. 2 perguntas, na verdade, né, porque uma é uma outra portaria que o governo diz que vai complementar essa lei, que é regulamentar a publicidade em rádio, televisão e nas, redes sociais. Então, quando a gente fala das redes digitais, eu penso principalmente em jovens, em adolescentes que usam essas plataformas. Quais são os cuidados que precisam existir, né, porque elas estão realmente muito vulneráveis ali a esses conteúdos. E aí, por outro lado, é justamente a saúde mental dos apostadores, que o governo diz que nessa plataforma de monitoramento vai ter acesso ao que os apostadores, quanto que eles estão apostando, a quantidade, porque dessa forma eles poderiam enviar uma espécie de alerta de que: "Olha, você está jogando numa quantidade que pode ser que você esteja entrando num vício". Mas a gente sabe que não pode depender do indivíduo se autorregular, né? Pensar na própria saúde mental. Isso não pode depender da pessoa, né? A gente não pode individualizar isso. Não, a gente não pode individualizar quase nada, né? Essa ideia liberal de que existe uma coisa chamada liberdade individual, isso não existe. Isso é uma ficção. Isso é uma história da carochinha. O homem comeu uma carne crua lá do outro lado do mundo, você e eu ficamos doentes, Gabriela. Que liberdade é essa? Quem pode falar em coisas como saúde privada? Uhum. Não existe saúde privada, toda saúde é pública, né? Então a gente começa nessa chave maior, assim, a respeito das coisas como elas não são. Não existem indivíduos, existe sociedade, né? A gente não é indivisível. Ninguém existe sozinho. Ninguém vive sem o apoio, sem o amparo das pessoas que estão ao lado, né? Então começa daí. Eu acho, o seu raciocínio, eu concordo 100% com ele, assim. A gente não pode tratar isso sob o ponto de vista individual. Ao mesmo tempo, eu acho importante que haja esse monitoramento. Agora, como a gente vai resolver, por exemplo, se a gente começar a perceber que homens entre 18 e 25 anos, tem 30% deles estão ficando viciados a partir do momento que eles entram. A solução é a sociedade resolver, né? A solução é institucional, é colocar alertas, é a gente fazer talvez casas de tratamento, como a gente trata o álcool, como a gente trata o cigarro. Assim, eu sou filha de um homem que foi viciado em corridas de cavalo. Eu sei que tipo de impacto o vício tem sobre uma família. Não é legal, sabe? Não é uma coisa que a gente tenha que tratar como corriqueira. Não é. Movimenta bilhões, é uma indústria que já está aí. O que a gente tem que fazer agora é organizar que esses bilhões voltem para a sociedade, também para prevenir e tratar vícios. Então, a gente, enquanto sociedade, vai ter que dar uma resposta para isso, né? São muitas pontas. As apostas associadas ao jogo, elas têm muitas pontas. E a gente, enquanto sociedade, vai ter que falar, elaborar, debater e resolver todas elas na medida das nossas capacidades.